Preciso ouvir o teu querer, tua palavra, tua voz. Quero andar em teus caminhos, tua verdade é minha luz. Eu decidi, quero viver seguindo os passos do Senhor, pra não pecar, pra não cair, aprender mais do teu amor. Só tua palavra é que me dá vida, meu alimento, o meu pão. Bom dia, bom dia. Começando mais um Café e Comunhão, hoje dia 11/10, terça-feira. Hoje a nossa leitura e reflexão no livro de Salmo, capítulo 11. Muito bom dia a todos vocês, obrigado pela companhia. Esperando mais alguns irmãos e amigos chegarem para darmos início então à nossa leitura e reflexão, ok? Mais alguns instantes e nós iniciamos. Eu decidi, quero viver seguindo os passos do Senhor, pra não pecar, pra não cair, aprender mais do teu amor. Só tua palavra é que me dá vida, meu alimento, o meu pão. Letras preciosas, graça revelada, minha esperança e salvação. Só tua palavra é que me dá vida, meu alimento, o meu pão. Letras preciosas, graça revelada, minha esperança e salvação. Aleluia, tu és a nossa salvação, santifica-nos na verdade, Pai, porque a tua palavra é a verdade. E que Muito possamos bem, declarar essa vamos noite, dar Deus, início então à nossa leitura e reflexão nessa manhã. teu coração, pra não pecar contra Mais uma vez, muito grato Deus, imprime pela em nossa presença de mente, nos vocês. nossos corações, a tua palavra, a tua vontade. Vamos então dar início. Temos como título desse salmo, salmo de número 11, O Senhor é forte refúgio, ao mestre de canto, salmo de Davi. Então sabemos que é um salmo de Davi, mais um dos seus salmos, e que também era dirigido ao mestre de canto, então seria cantado no templo. Então falando sobre o fato de que o Senhor é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é em quem nós podemos confiar. Os nossos dias, meus queridos, são dias de crise. Alguém tem dúvida a respeito disso? Vivemos dias, com certeza, de crise política, crise ética, vivemos crise moral, financeira, crise na família, no casamento, na relação muitas vezes com os filhos, e assim por diante. E o que fazer? Como viver em tempos de crise?
E uma das respostas está contida justamente nesse salmo, no salmo de número 11, ou seja, precisamos viver pela fé e não por aquilo que nós vemos. O contexto histórico desse salmo é provavelmente quando Saul procura matar Davi, que nesse momento já é o seu genro casado com Mical. Então ele está aí justamente no livro de 1 Samuel capítulo 19, ele está inserido nesse contexto de 1 Samuel capítulo 19. Sabe-se que ele foi escrito então por Davi e que ele estava sendo fortemente perseguido. Davi foi um homem experimentado no sofrimento, viveu sob muitos perigos e sabia, por exemplo, o que é padecer injustas perseguições. Aqui sofrendo uma perseguição injusta do seu próprio sogro, posteriormente do seu próprio filho e assim por diante. Então, fugindo do rei Saul, Davi ele teve que se refugiar no deserto por aproximadamente 10 anos. É um longo tempo. E não fosse a graça de Deus e a amizade fortalecedora que nutria com Jonatas, que era filho de Saul, veja como as coisas, né, de Deus são, os caminhos de Deus são realmente caminhos diferentes, né? O melhor amigo de Davi era filho de Saul. Então Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele não teria suportado, ele teria sucumbido diante dessa realidade tão difícil que ele estava vivendo se ele não tivesse a amizade de Jonatas, filho de Saul. Então, após tornar-se rei, Davi teve que ver seu próprio filho Absalão armar uma rebelião contra ele também e finalmente colocá-lo para correr. E nós já falamos um pouquinho a respeito disso também. Então é um homem experimentado aqui no sofrimento e em grandes perseguições. E quando nós olhamos então para o Salmo, nós percebemos que há momentos na vida em que a coisa mais certa a fazer é fugir, especialmente ao sermos tentados. Mas nem sempre é assim. Nem sempre é fugindo que se deve viver e encarar os problemas. Há situações claras de fuga, no que diz respeito de fugir do pecado, fugir, né, de tudo aquilo que é desagradável, que é negativo e que realmente traz desonra ao nome do Senhor. Então, durante a crise descrita no Salmo 11, Davi ele não fugiu do seu posto. Ele permaneceu de plantão, confiando no Senhor para protegê-lo, e assim Deus o fez. Continuou protegendo a Davi. Então, qualquer que seja a crise ou o problema, o Salmo 11 nos ensina como devemos sempre saber escolher entre o medo e a confiança. Vamos ter que fazer escolhas, e as fazemos todos os dias em nossa vida. E essas escolhas determinam justamente os nossos caminhos, determinam justamente quais serão os resultados que nós vamos ter então mais à frente. E o Salmo capítulo 11, ele fala exatamente sobre isso, olhando mais uma vez sobre as experiências e sobre a própria vida de Davi aqui, servo de Deus, homem segundo o coração do Senhor, da maneira como é informado na palavra para cada um de nós. Então nós vamos passar agora a fazer essa leitura bíblica do Salmo, então, número 11, e refletimos aqui um pouco, né? Mas já temos aqui justamente um resumo, né, desse Salmo de número 11, como nós precisamos, então, viver não apenas por aquilo que vemos, mas principalmente viver pela fé, confiando de que Deus, então, está ao nosso lado, mesmo em momentos de grande crise. Tá bom? Então vamos à leitura. Temos aí, então, já na sua tela. Vamos começar a leitura. No Senhor eu me refugio. Por que então vocês me dizem, voe para os montes como um pássaro? E ele continua, os perversos preparam seus arcos e colocam as flechas nas cordas. Das sombras eles atiram contra os que têm coração íntegro. Os alicerces ruíram. O que pode fazer o justo? Os alicerces ruíram. Nós temos aqui no começo do Salmo, no versículo 1, ele dizendo que no Senhor ele confia. E essa expressão descreve a busca de um refúgio. Eu confio que Deus vai me colocar num lugar seguro, de que o Senhor vai me guardar. Então, é semelhante a um pássaro que buscasse proteção segura sob as asas da ave-mãe.
Então é essa a ideia que é trazida aqui nesse refúgio que o salmista diz que encontra no Senhor. Mas ele diz ainda no Salmo, né, que justamente o recado dado, a orientação dada, né, é que ele deveria fugir como um pássaro. Então, todavia, o desafio aqui desdenhoso dos ímpios é esse: fuja. Eles querem nos colocar dentro desta posição. Os ímpios não são, né, ou aliás, os ímpios são, na verdade, como o seu pai, o diabo, né? Eles estão sempre tentando e buscando nos envolver e nos enredar para que nós façamos justamente aquilo que é contrário à vontade do Senhor. Então, eles veem os justos como pássaros indefesos. Não percebem que o ninho na montanha, né, é a proteção no próprio Senhor, é a proteção que nós precisamos. Então, o verbo fugir aqui está na segunda pessoa do plural, quando nós olhamos para a questão do original, indicando que o conselho era para todos os aliados de Davi, não somente para Davi, mas para que todos os aliados de Davi fugissem e deixassem os seus postos, né? Então, imagine que tragédia. Os ímpios tomariam conta de tudo, porque os aliados de Davi fugiriam juntamente com ele. Então, eles tomariam conta de toda a terra, de todas as posses, de tudo aquilo que era necessário e teria o poder sobre todo o povo. Então, os ímpios tomariam tudo. Essa era a orientação, né? Essa era a palavra, esse era o conselho desses ímpios. Então, apesar de todas as pessoas ao redor não confiarem que Deus agiria em socorro deles, Davi sabia que os que esperam no Senhor, eles conseguirão voar mais alto que as nuvens negras de tempestade. Então, as águias voam justamente acima dessas nuvens. Então, no Senhor, as suas forças seriam renovadas. Eles não se cansam, nem caem exaustos. É isso que diz Isaías capítulo 40, nos dizendo exatamente sobre o vigor renovado do Senhor e que voaríamos como as águias e teríamos a força e o vigor necessário para que nós pudéssemos continuar, então, voando acima das negras nuvens. Ele diz ainda aqui no versículo que eles armam o seu arco, no versículo 2. Então, trata-se de uma imagem dos ímpios caçando os justos. Então, diante da crise, em face aos problemas, nós devemos vencer o medo. Vencer o medo. Com fé nas promessas de que Deus, então, ele vai agir com muita sabedoria e vai agir em nosso favor, ao nosso favor, para que nós possamos, então, prosseguir confiantes no Senhor. Então, lembre-se disso. Diante da crise, diante dos problemas, não se deixe vencer pelo medo, mas confie nas promessas do Senhor, na sabedoria do Senhor, na direção do Senhor e continue olhando para frente. Não fuja, sirva ao Senhor. Ele diz ainda no versículo 2 que aliás aqui no versículo 3, que os alicerces ou os fundamentos ruíram, transtornaram-se. O que pode fazer o justo? Então, esse versículo representa o desafio do ímpio ao justo. Uma acusação falsa, feita de palavras mentirosas. Essa é a ideia para que pudesse tirar justamente o justo do seu eixo, deixá-lo justamente dentro de um conceito, dentro de um momento, né, duvidoso, um momento de inquietação, um momento em que ele pudesse então ficar realmente aberto para os ataques. Mas os fundamentos, ele diz aqui, né, estão transtornados. O que pode fazer o justo? Mas aquele que confia no Senhor não permitirá que esses fundamentos, mesmo que transtornados, venham a abalar a sua vida. Para o justo, os fundamentos não estão transtornados. Muita coisa há ainda para ser feita. Então o Senhor diz que quando nos revestimos de toda a armadura de Deus, lá em Efésios 6, de 10 a 18, nós podemos então enfrentar toda e qualquer situação de crise, como nós começamos a falar. Então, acima de tudo, nós podemos confiar em Deus, que é o nosso verdadeiro fundamento. Então, se este mundo está com seus fundamentos abalados, nós não precisamos ficar abalados, porque nós confiamos no Senhor e Ele não se abala nunca. Nós podemos, então, como os montes de Sião, permanecermos firmes
no Senhor, porque Ele é o nosso fundamento. Versículo 4. O Senhor, porém, está em seu santo templo. O Senhor governa dos céus. Observa todos com atenção. Examina cada pessoa na terra. O Senhor põe à prova tanto o justo como o perverso. Ele odeia quem ama a violência. Fará chover brasas vivas e enxofre sobre os perversos, e com ventos abrasadores os castigará. Então, as palavras, né, no seu santo templo aqui comprovam justamente ser falsa a acusação do versículo 3, que os fundamentos estão transtornados, porque quando estamos na presença do Senhor, nada pode nos abalar. Deus está no controle. Os fundamentos não estão transtornados para aquele que serve e confia no Senhor. Os seus olhos estão atentos. O conceito e o conselho dos ímpios para aqueles que não confiam no Senhor é que os fundamentos estão abalados, que eles devem fugir. Mas aqueles que confiam no Senhor, sabem que estão firmados no Senhor e que não precisam fugir, não podem ser abalados. Os seus olhos estão atentos, os olhos do Senhor estão atentos a todo momento para a sua e para a minha vida. Pode até parecer que Deus não está prestando atenção, mas Ele está prestando atenção em tudo. Nada foge aos seus olhares. Ele tudo vê. E Ele irá agir no tempo certo, na hora certa, porque Ele tem a sua agenda. E diz aqui o texto bíblico que acabamos de ler, que Ele prova o justo. Há momentos em que o Senhor permite que as provações entrem na vida do justo para poder testá-lo. Vimos a vida de Jó e como foi necessário entrar na vida de Jó e deixar a sua vida um tanto quanto atrapalhada, né? Dificultosa, para que ele pudesse então realmente ser testado e pudesse ele ver justamente e as pessoas ao seu redor como realmente a sua vida estava depositada nas mãos do Senhor. Então os atos de Deus são mais severos com o ímpio, né? São mais severos com aquele que ele realmente está longe dos seus caminhos e buscando, né, criar e perseguir os seus servos. Ele aborrece, ele abomina aqueles que estão, então, contra a sua palavra e contra os seus servos, contra o justo. A palavra hebraica para aborrecer aqui é um termo forte, que significa basicamente rejeição. O Senhor, então, ele afasta, ele rejeita todo aquele que busca, né, o sofrimento do justo. Todos aqueles que buscam, de alguma forma, prejudicar aqueles que são servos do Senhor. Então, fique tranquilo. O Senhor conhece as suas necessidades. E por mais que pessoas ao seu redor tentem atrapalhar a sua vida, criar problemas, criar perseguições, trazer a você sofrimento, Deus conhece todas as coisas e Ele há de julgar a sua causa. Ele há de lhe abençoar. Ele diz que faz chover brasas vivas aqui. A fonte para prever o julgamento com fogo e enxofre é justamente a história do juízo divino sobre Sodoma e Gomorra. E sobre outras cidades ali, junto ao Mar Morto, lá em Gênesis capítulo 19. Ele faz alusão justamente a essa figura. Então fará chover brasas vivas e enxofre sobre os perversos, como aconteceu lá com Sodoma e Gomorra, com aqueles que debocharam, aqueles que zombaram de Deus, aqueles que eram perversos, aqueles que realmente não tinham nem temor do Senhor, aqueles que zombavam do Senhor. Então o fim deles foi um fim trágico e terrível, né? Porque eles não se emendaram. Versículo 7, pois o Senhor é justo e ama a justiça, os íntegros verão a sua face. Então só os íntegros verão a face do Senhor. Os ímpios e os perversos não verão, porque serão julgados, porque serão rejeitados pelo Senhor. Todos eles têm oportunidade, enquanto vivos, de poderem se emendar e mudar as suas vidas. Mas se eles não mudarem, se eles não se emendarem, se eles não se arrependerem, se eles não realmente temerem ao Senhor, eles terão dias realmente muito difíceis. E terão o juízo, o julgamento eterno da parte do Senhor, a rejeição da parte dele. Mas o justo, como diz aqui, né, estará face a face com o Senhor. Então, como o Senhor é justo,
Aqueles que creem no Senhor, né, podem confiar nele. Mesmo em meio à aflição, podem confiar de que ele vai ajudá-los e suprir a sua necessidade no tempo certo. Então, essa confiança, essa fé, permite que a pessoa ignore os golpes do ímpio. Vamos ignorar, nós vamos absorver esses golpes. Tente imaginar uma pessoa que está ali no ringue e que está justamente treinado para receber os golpes. Ele não será abalado. Então, aqueles que creem no Senhor só precisam retornar ao abrigo das asas de Deus e ali então se abrigarem, ali então se esconderem, ali então permanecerem, para que possam, num dado momento ou nesse momento, renovar as suas forças e os propósitos em meio a um dia turbulento, em meio a um momento turbulento, revigorarem as suas energias, as suas forças em Deus e assim então lutarem contra essas crises e essas dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Portanto, esses são 7 versículos que nós temos aqui no texto bíblico que nos apresentam claramente o fato de que nós podemos confiar no Senhor e que devemos viver justamente debaixo dessa confiança. É por aquilo que nós cremos e não por aquilo que nós vemos. É pela confiança que nós temos na fidelidade, no cuidado de Deus para conosco. Não aceitando o conselho dos ímpios, dos perversos, que querem que nós fujamos e que nós então venhamos a realmente desconfiar daquilo que Deus pode fazer. Não crer naquilo que Deus pode fazer. Porque a fuga diz respeito a isso, o medo diz respeito a isso. Deus não pode fazer nada. É isso que o inimigo quer colocar na sua e na minha mente. Mas aí, então, o que nós fazemos é saber que os fundamentos, por mais que no mundo estejam transtornados, aquele que está no Senhor está fundamentado, está firme, bem alicerçado. Portanto, o que nós podemos terminar dizendo nessa manhã e tirando como lição para a nossa vida, dentre lições que o Senhor pode estar falando aí agora ao seu coração, uma delas é que nós podemos ter paz em Deus, mesmo em meio a severas adversidades da vida. E quando você tem paz, você consegue transpor os obstáculos. A paz é algo extremamente importante. Você pode atravessar toda e qualquer adversidade, dificuldade na vida, quando você tem a paz do Senhor na sua vida. A paz lhe dá, então, paciência. A paz lhe dá forças para que você possa transpor os obstáculos. Então, o Senhor tem prazer na justiça e tem prazer em recompensar os seus santos. E Ele faz isso no seu tempo, à sua maneira. Nós precisamos é ter paciência para aguardar o livramento do Senhor. Não permaneceremos para sempre sobre aflição e angústia. Não vamos permanecer para sempre. Teremos momentos de dificuldade, sim. Teremos adversidade, sim, nessa vida. Mas isso não vai demorar para sempre. Por mais que temporariamente as pessoas que não temem a Deus vivam de maneira aparentemente melhor. E o salmista disse isso ontem no Salmo de número 10 que nós lemos. No Salmo de número 9. Eles às vezes aparentam justamente que não tem nenhum problema, que tudo vai bem com eles, mesmo sendo perversos, corruptos. Aparentemente. Mas o futuro deles é a perdição eterna. Então, de que vale, como a própria palavra do Senhor nos ensina, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta, com a sua corrupção, ganhar tantas coisas e aparentemente estar tão bem, mas passar a eternidade sem o Senhor? Passar uma eternidade num castigo eterno. Então, enquanto isso, aqueles que temem ao Senhor, por mais dificuldades que passem nessa vida, receberão justiça e paz eternas como recompensas da parte de Deus. E essa paz já começa aqui. Não é só na eternidade, ela começa aqui e continua na eternidade. Aquela paz que nós tanto precisamos. Por isso nós não podemos e não devemos desanimar. Em lugar de vivermos uma vida focada nas sensações momentâneas dessa vida, nós precisamos então nos colocar, ou vamos colocar a nossa visão na glória futura que nos aguarda. Paulo diz que se nós esperarmos apenas pelas coisas desse mundo, nós somos os mais miseráveis, porque as coisas que estão à frente de nós, as coisas que são eternas, não podem se comparar com as coisas dessa terra, as coisas dessa vida, as coisas desse momento. Então é uma questão de escolha, como nós falamos agora há pouco. O que você escolhe? O medo ou a confiança? O que você escolhe? A vida ou a morte?
O que você escolhe? Viver com o Senhor ou viver distante do Senhor? Quando estivermos mergulhados nessa promessa, nós veremos então que valeu muito a pena suportar toda a aflição, toda a angústia que nos cercam e permanecer firmes na presença do Senhor, porque aquilo que nos aguarda é incomparavelmente melhor. É essa certeza, essa esperança que nós temos, essa certeza, essa esperança que o salmista tinha. É essa lição que ele transfere para nós, essa alegria, essa motivação, essa esperança. E que não é algo apenas, né, para alentar o nosso coração. Não, é algo claro, é algo palpável. É algo que é pela fé, mas é algo que nós cremos piamente, com toda a força, com toda a certeza, e que nós podemos confiar nas nossas vidas no Senhor nesses dias, e que na eternidade nós estaremos então seguros de todo o mal, de toda a dor, de todo o sofrimento, de toda a angústia, de todas as limitações desse tempo presente. O choro e a agonia podem durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Para aqueles que são justos, para aqueles que temem ao Senhor, para aqueles que buscam ao Senhor. Choro, agonia pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Agora os perversos, os ímpios, esse choro e essa agonia durará pela eternidade. Não serão passageiras na vida desses. Elas permanecerão para sempre. Mas na vida daqueles que servem ao Senhor e que confiam no Senhor, isso será algo passageiro e transitório. Porque aquele que ama a Deus, aquele que se relaciona com Ele, terá aqui a companhia e o cuidado do Senhor, e pela eternidade a companhia e a bênção de viver para sempre com o Senhor, numa vida sem limitações. É isso que nós cremos e é isso que nós passamos para você nessa manhã. É isso que o salmista nos ensina na sua palavra, é isso que ele cria pela fé. E que Deus possa abençoar cada um de nós, cada um de vocês. E que nós possamos também, de igual forma, pela fé, nós estarmos vivendo na presença do Senhor. E que esse salmo possa trazer confiança e alento ao nosso coração. Possa nos trazer paz, sabendo que os fundamentos desse mundo realmente estão transtornados. Tudo está de cabeça para baixo. Mas aquele que serve ao Senhor está com seus fundamentos firmados no Senhor. Não seremos abalados, mas permaneceremos firmes nas mãos do Senhor, porque Ele é Deus forte e nele nós podemos nos refugiar. Podemos nos esconder debaixo das suas asas. Podemos estar no monte, no lugar alto. Podemos estar acima da tempestade. E seja qual for a crise que nós tenhamos que enfrentar, o Senhor vai estar conosco e nós vamos atravessar toda e qualquer crise, atravessando esse vale, mesmo que seja um vale da sombra da morte, mas não temeremos, porque o Senhor está conosco. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, que tenham todos uma boa terça-feira na graça e na paz do Senhor. Mesmo depois que nós terminarmos a live aqui, continue compartilhando, levando essa mensagem de esperança, de fé ao coração de outras pessoas que com certeza precisam dela. Em meio ao mundo de tanta desesperança, no momento crítico que nós estamos vivendo nesse país, vamos levar esperança, vamos levar confiança, vamos levar paz ao coração das pessoas, para que eles possam crer que no Senhor nós temos a solução para todo e qualquer problema e adversidade da nossa vida. Que Deus possa abençoá-los. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa manhã e pela Tua palavra. Que o nosso coração esteja cheio de alegria e de paz, para podermos, ó Deus, com esperança, enfrentar todas as adversidades, sabendo que o Senhor está conosco e que, ó Deus, realmente podemos confiar as nossas vidas em Tuas mãos e que nós podemos ter alegrias aqui e perpetuamente na Tua presença. Oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus, então, meus queridos, possa abençoá-los rica e poderosamente, tá? E amanhã, se Deus permitir, estaremos juntos mais uma vez. Apesar de ser feriado, né, estaremos aqui. Se você puder estar conosco, vai ser uma alegria. Se não puder, vai ficar gravado aí, né, a nossa live. Mas nós estaremos firmes aqui para poder continuar, né, falando sobre essa palavra que é tão preciosa aos nossos corações. Salmo de número 12, se Deus assim permitir. Tá bom?
Que Deus abençoe e que tenham todos uma ótima terça-feira na graça e na paz do Senhor. Ok? Só tua palavra é que me dá vida, meu alimento, meu pão, letras preciosas, graça revelada, minha esperança e salvação. Só tua palavra é que me dá vida, meu alimento. Tchau, meus queridos. Forte abraço. Até amanhã.